Ele dava umas orientações sobre isso, até porque depois de um tempo ele começou a fazer faculdade de educação física, Sim. né? E aí ele falava, pô, tenta melhorar essa parte e tal, tipo, corre atrás disso. E eu fui correndo, né? Assim, ele me dava uma assistência às vezes nas palavras, Sim, no sim. direcionamento. Quem É, ele era fazia. o treinador, né? Isso, Mostra o caminho, você É isso vai aí, você atrás. vai trilhando. Ele não conseguia fazer muita coisa junto comigo, porque na época que eu virei atleta, né? Já tinha deixado de ser só praticante, ele já tava cheio de lesão, justamente por isso, de Sim. fazer muita loucura, que o tempo dele foi muito pior do que o meu. Então, os cotovelos já era zoado, o joelho soltava, já tava com hérnia, com um monte de coisa, não aguentava segurar a manopla, nada, ombro soltava. Então, assim, se eu desse um porradão ali na época, era igual o Lego, vai bater, vai soltar, Sim, vai sim, bater, sim, vai sim. soltar, né? Então, isso também fez com que eu aprendesse a segurar a parador, né? Tipo, e começasse a treinar o pessoal. Chegou uma época ali que eu segurei a equipe por um bom tempo, fazendo isso, né? Até que um outro rapaz entrou pra equipe também, que era o Marcos, o Rock, que no final eu acabei pegando a preta com ele, né? Tive os dois mestres, tanto o Dalton quanto o Marcos, Sim. né? O Rock hoje em dia mora em Portugal, mas ali, mais ou menos em 2007, ali ele começou a integrar o time da competição também, começou a cuidar mais, e ele já era um cara que veio de uma outra equipe que tinha até mais conhecimento técnico, então aquilo foi bom pra mim, porque eu sempre fui um cara mais forte, mais agressivo, né? E ele era o cara que era mais técnico, a gente meio que juntou os dois papéis. Aí eu consegui performar melhor nas lutas por conta do trabalho que ele fazia de lapidação, porque fisicamente ele não precisava meio que se preocupar. Então a gente começou a cuidar dos atletas ali em dupla, mas ele fazia a maior parcela na época porque eu queria lutar. A estratégia praticamente era dele. Isso. Ele fazia parte da estratégia. Ele falou: você cuida da parte física dos caras, se cuida dos treinamentos técnicos, mais os mais agressivos aqui, o que for mais lapidação, tipo, deixa eu ir fazendo que eu vejo uma deficiência maior nisso e a gente vai corrigindo. Então a gente ficava, tipo, treinando, né? Naquela época lá na academia e tal. E ele era carteiro, né? Até que chegou uma época que o trabalho dele começou a apertar mais, ele também já não conseguia mais estar sempre treinando. Mas aí, como eu sempre tive as minhas teorias, os meus negócios, eu fui me virando sozinho. Comecei a pegar uns outros meninos e treinar eles para eu ter um material humano melhor, né? Já tava, bem dizer, ali fazendo as coisas sozinho e tal, para ter um material humano melhor, treinando os caras, eles foram evoluindo. Pô, deixa eu lutar, mestre, deixa eu lutar, deixa. Quando eu fui ver, eu já tava, tipo, quase 10 atletas e eu já, tipo, tava sendo mais treinador do que atleta, né? Sim. Ainda mantive isso por um tempo. Aí teve uma época que eu acabei me desligando da equipe a qual eu fazia parte, né? E não fui para nenhuma outra. Falei pro meu mestre lá na época, falei, eu não vou para nenhuma outra equipe e tal, etc. Né? Se eu for voltar um dia, eu vou fazer a minha. Eu fiquei só em um lugar onde eu já dava aula, larguei todos os outros, deixei tudo pra equipe, né? Só fiquei nesse lugar porque a dona da academia chegou e falou, ó, você aqui, eu não tô preocupada com a equipe. Você é quem me dá dinheiro aqui. Você tem mais de 100 alunos nessa academia. Daqui tu só sai se tu quiser. Se tu não quiser, não E adianta. você já era formado. Eu já era ali formado, né, como um instrutor para dar aula, mas a partir do momento que eu me desliguei da equipe, eu teoricamente estava como fosse na época falando assim, tá ilegal, né? Tipo, não pode mais dar aula. Então, eu, por vontade própria, entreguei todas as academias. E quando eu fui falar para ela que não queria, ela falou, não, daqui você não sai, você só sai se você quiser. Aí quando foram lá conversar com ela, tipo, ela falou, não, eu quero ele aqui, eu não vou botar outro professor, se ele não quiser. Aí eu fiquei um tempo ali, tipo, porque me ajudava na renda, mas não divulgava, não tinha placa, não tinha nada. Até que o Rock acabou saindo depois também da equipe, né? Já estava formado, já era preta, e veio, conversou comigo, aí a gente ali mais ou menos em 2009 para 2010 montou a FRT, que era Fênix Rock Team, né? E fizemos essa parceria, né? Ele virou ali o meu segundo mestre, o cara que acabou me formando de fato preta, né? Fizemos uma parceria e quando foi mais ou menos 2013, 2014, as vidas já estavam mais opostas e tal, a gente acabou acabando a nossa parceria, a amizade ali continuou, mas cada um acabou indo para outro lado. Direcionamento diferente e tal. E aí eu precisava fazer alguma coisa para deixar algo sonoro com o nome que já tinha, Fênix Rock Team, que ele tinha criado a Soldados do Rei. Para não sofrer tanto choque da migração, né? Aí no lugar do rock eu botei o top, na época já por influência tipo de American Top Team, Top Team Brothers, essas equipes. Eu falei, pô, é uma parada que eu quero fazer algo tipo um legado pro mundo, então eu já usar esse nome já vai ficar bom. Já é uma marca forte. Já é uma marca forte, vai remeter lembranças boas, associações a coisas que eu quero que tenham ligações, entendeu? Na parte do marketing, eu não vou fazer algo que é pra mim. Aí virou 2013, a gente assumiu como Fênix Top Team, e aí ano passado fizemos 10 anos, né, de FTT, entendeu? E foi isso. Bacana. Então, analisando aqui o comecinho da história, tudo foi muito planejado, tudo foi muito calculado, porque... exceto, claro, a tal academia que acabou ficando contigo, mas na escolha
de um treinador, na escolha de uma equipe, não foi a primeira que você bateu na porta, né? Foi a primeira que você encontrou como algo correto. Sim. Para treinar, né? Então, isso... E que o meu dinheiro podia pagar. E que o seu dinheiro podia pagar. Porque também tem isso. Isso é bacana. Essa observação é bem bacana. A galera vai muito atrás do dinheiro, do valor. Qual é o custo da mensalidade? Mas sem entender que também existem muitos profissionais de qualidade a um bom preço. Sim. Né? Então, a desculpa de muita gente é a gente treina onde é mais acessível. Mas ainda assim é um pouco de preguiça, principalmente hoje com a tecnologia que a gente tem. É porque com um pouquinho de esforço você encontra alguém num preço bacana, que cabe no seu bolso e que faz um trabalho decente. Isso lá atrás, praticamente sem acesso a informação nenhuma, né? Que nós estamos falando de 2000 e pouco, 2004, Sim. 2003. Era bem complicado nessa época. Eu comecei a treinar em 2001 e não tinha esses acessos todos. Mas ali você teve a sabedoria de selecionar dentro do que cabia no seu bolso e do que você acreditava, né, ser o mais confiável para o período. Sim. Mais tarde, né, cresceu na equipe, aprendeu, conseguiu algumas parcerias, evoluiu dentro. E quando veio surgir a sua, você também teve o planejamento com uma ideia de marketing. Sim. Né, que a galera está pegando hoje. Hoje as equipes estão começando a se preocupar com marketing, com propaganda e tudo mais, mas você está falando para mim lá de 2009, 2010, né, que você já tinha essa mentalidade. De onde saiu essas ideias, né? Pensar dessa forma. Né? Cara, eu acho que saiu da necessidade. Eu penso assim, em todas as coisas na vida é melhor você, tipo, saber e não precisar do que precisar e não saber. Sim. E aí eu precisava de um preparador físico, eu não tinha condição para pagar, mas eu tenho capacidade de aprender, entender. Sim, Opa, sim. Vou ler livro, vou estudar, vou fazer tudo, vou me matricular na faculdade, vou fazer as coisas que eu tiver que fazer para absorver, para reter aquele conhecimento. Então eu aprendi sobre preparação física, né? E muita gente também criticava, como eu falei, falava, pô, os caras se preocupam mais preparado que vencer a luta e tal. Aí beleza, funcional, 2009, 2010 ali, a gente já fazia funcionais que hoje em dia você vê os caras fazendo, falando que tipo, isso é o ápice. Uma vez teve uma discussão na internet, né? Não vou falar nomes das pessoas, porque são todas pessoas que têm um trabalho expressivo hoje em dia, mas vou falar um rapaz só aqui, que numa dessas discussões acabou ajudando, me defendendo, né? Que é ele lutou, caramba, fui falar o nome do cara, agora me deu branco. Não, tranquilo. Tiago alguma coisa, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas enfim, ele era um moleque, tipo assim, que também estudava, que também corria atrás, e quando todo mundo tava criticando, falando mal disso, tipo, ele entrou em defesa de mim, falando, cara, vocês estão reclamando, falando alguma coisa do cara por conta disso, sendo que o cara já tá não sei quantos anos à frente de vocês no pensamento, e o tempo vai mostrar isso pra vocês, né? Ele e como tá mostrando. Como tá mostrando. E o Elião também. O Elião foi meu espelho, tipo assim, como treinador durante muitos anos. Desde a época do Orkut, né? Tipo, desde a época do Orkut, tipo, Elião comandou uma das maiores equipes de Muay Thai e Kickboxing do Brasil. Sim. Os caras, tipo, o Gibitai na época, os caras eram imbatível, né? Sim, os caras têm um puta de um nome hoje, né? Mas naquela época que ele comandava a parada, os caras eram, tipo... Era referência. Era referência de tipo, de tudo. De bolinha de gude, tá ligado? Até o maior nível, né? Então, assim, ele comandava e não tinha tanta informação pra gente correr atrás. E ele postava uns vídeos no YouTube, né? Aí, às vezes, ele fazia umas loucuras de, não, preciso emagrecer, vou ficar puxando 1-2 horas de treino pra todo mundo de capa de chuva. Ele metia capa de chuva, o bagulho vinha lavadeira assim, ó, jogando. E eu vendo o que ele fazia com a manopla, posicionamento e tal. Ele foi, assim, a minha primeira referência dentro do esporte de alguém que eu achava que trabalhava legal, né? Trabalhava bem e trabalhava de uma forma que eu também queria trabalhar. Porque às vezes a gente vê muita gente que trabalha bem, mas é um trabalho que não encaixa pra mim. Não encaixa pra minha vida, eu não quero ser uma cópia de ninguém. Eu quero modelar aquilo pra minha visão. Então ele foi o primeiro treinador que eu fiz isso. E ele também falou a mesma coisa. Ele falou, mas vocês estão falando desse cara, mas esse cara aí também, eu acho que ele já deve estar aí não sei quantos anos na frente de todo mundo. Tá pensando à entendeu? Frente, né? Até tipo de mim, porque ele já tá fazendo coisas que eu nunca nem pensei, tá ligado? E aí o tempo foi passando, eu fui fazendo amizade com ele, né? E a gente foi fazendo sempre essa troca de informação. Pô, o cara, tipo, muito mais antigo que eu no esporte, né? Vendo que o que eu tava fazendo também tinha um reconhecimento, validando, um valor. Né? E isso, entendeu? Tipo, era ele e o Thiago, que até agora não me voltou, mas esse Thiago, ele tinha... Thiago Petrin. É o Petrin ou Petrin, né? Ele tem uma equipe de Muay Thai até hoje, né? Menino muito estudioso, muito inteligente. Agora tá trabalhando mais com a parte personal,
mas ainda tem a parada dele. Ele lutou uma vez contra, se eu não me engano, o Rodrigo Amata no Showtime 6 em Santos também. Muito tempo, né? E essa discussão eu lembro porque foi depois disso. Foi meio que lá que a gente se conheceu. E essa treta começou a rolar dessas paradas, foi disso, né? Aí já envolveu um monte de gente, envolveu... Tipo, os caras eram briga de ego, entendeu? Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. E se gostou desse conteúdo, basta clicar no link que está na descrição. É o primeiro link. Clicou, você já vai ser direcionado para o bate-papo completo aí que rola toda quinta-feira em nosso canal Camisa de Força Podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse link em todos os grupos. E também estamos no Spotify, que é o segundo link na descrição. Clicou, você também vai ser direcionado para o Spotify e nos dá essa moral. Valeu, é nóis e fui!